Neste momento, muitos nervosinhos miudinhos, Certo. porque hoje vamos à antestreia do show Indiana Jones e o Mercador do Destino. No entanto, temos agora um convidado, Raivinha. Sim, Raivinha. sim. Eu vou chamar, para entrar aqui à conversa comigo e com a Luísa, o Marco Oliveira, ele que é crítico de cinema, tem escrito para várias publicações sobre cinema. Foi também durante muitos anos coordenador e produtor do próprio curto-circuito e também editor de cinema ao longo de muitos anos dos conteúdos feitos aqui na Sigma 3. Olá, Marco. Bom dia. Olá, Pedro. Olá, Luísa. Bem disposto? Estás bem? Estou bem, sim, senhor. Ok. O Marco está aqui por uma razão. O Marco já viu o Indiana Jones e o Mercador do Destino. Ódiozinho, não é, Marco? Ódiozinho. Pronto, sim, está bem, eu compreendo. Indiana Jones e o Marcador do Destino, que tem estreia prevista para amanhã à noite. Sim, acho que exato, a data oficial de estreia aqui na Europa. Sim. Ou pelo menos aqui em Portugal, não quero estar aqui. Amanhã já às 9h30 da noite. Exatamente, 28. Normalmente as estreias são às quintas. Exatamente. Normalmente à quinta-feira. Marco, Indiana Jones e o Marcador do Destino, que, como tu tens acompanhado, tem sido arrastado por uma legião de youtubers, muitos deles fãs do Indiana Jones, para uma crença de que este filme vai ser um mega desastre naquilo que é a mitologia de Indiana Jones. Eu já te vou perguntar o que é que tu achaste do filme, que tiveste a oportunidade de ter estado no visionamento de imprensa, mas queria perguntar aqui à Luísa primeiro. Luísa, diz-me, o que é que tu me queres perguntar? Tu tens estado completamente fora do que se tem dito e escrito sobre este filme, do que se tem antevisto para este filme? Eu cada vez tento ir com menos expectativas para filmes. Até mesmo às vezes saem não sei quantos trailers e a pessoa tenta afastar-se disso. Porque torna-se difícil distanciar-te do que já leste ou de uma ideia já feita e, portanto, prefiro não levar isso comigo, não só com o filme do Indiana Jones, mas já com outros filmes recentemente. Mas ainda hoje, só para contextualizar, ainda hoje te enviei, penso eu, ainda um artigo acerca do quarto filme, Caveira de Cristal. Caveira de Cristal, se calhar não The é assim Empire, que não é o melhor, mas se calhar também não é tão mau como nós nos lembramos dele. E eu, efetivamente, revi o Caveira de Cristal, o Reino Perdido da Caveira de Cristal, agora recentemente. E fiquei com uma visão completamente diferente em relação a toda a saga de Indiana Jones, porque nós olhamos para Indiana Jones e pensamos ação e comédia, mas há um elemento fantasioso que depois permite uma série de coisas acontecerem. E que se nós olharmos, se formos a pensar, é um filme de ação e comédia, pensam, isto é ridículo. Mas não é, porque se olharmos para toda a saga, há momentos nos diferentes filmes que é quase aqui um género à parte, sabes? É o que eu sinto. Desde o saltar de um avião num dinghy, desde o rebentar uma bomba nuclear e proteger-se dentro de um frigorífico, desde apanhar boleia num submarino para a abertura da arca. Isto são momentos que não são para ser analisados e levados demasiado a sério. No Reino da Caveira de Cristal tens, por exemplo, a certa altura, Shia LaBeouf, nas lianas, que nem um Tarzan. Isto não é para levar demasiado a sério. E traz o Indiana Jones para um campeonato muito próprio. E é verdade que só agora, quando eu revi o Reino da Caveira de Cristal, é que me apercebi disto. E, portanto, estou com grandes expectativas. Temos aqui um Indiana Jones muito diferente. O Reino da Caveira de Cristal já tinha apresentado um Indiana mais velho e agora homem de família. Ele casou-se no final do quarto filme. Portanto, estou curiosa. E pai. Com este... É verdade, mas coitado, nem ele sabia. Mas estou muito curiosa com este filme, nem que seja em tom de homenagem à personagem e ao ator. Eu tenho um problema com Indiana Jones, que é um problema que se calhar toda a minha geração traz consigo. Eu vi o Indiana Jones em 1981, eu tinha a parca idade de 8 para 9 anos e... Obviamente, o impacto que teve um filme como Indiana Jones foi tão forte que a nossa memória
agarra-se muito ao início e tudo aquilo que nos impactou naquela fase. Depois o Indiana Jones e o Templo Perdido, que é o meu preferido até agora, que é um contexto diferente de Indiana Jones, e adorei, logicamente, A Grande Cruzada, por ser de facto um grande filme e um belíssimo filme e diria eu um excelente epílogo para o próprio Indiana Jones, ou a família Jones neste caso. E o Marco, eu acho que partilha também um bocadinho isto, não é? Porque o Indiana Jones é dos teus personagens preferidos da história do cinema, certo, Marco? É o meu, sim, é o meu personagem favorito. E aliás, perguntarem-me... É o... Boa. Olha, Marco, perguntarem-me se gosto de Indiana Jones é a mesma coisa que perguntar a um peixe se sabe nadar, basicamente. Exatamente. Deixa-me fazer-te esta pergunta. Sim. Havia necessidade, ou achas que faz sentido, ou de alguma maneira era necessário trazer de novo Indiana Jones para as telas com um novo filme sem termos dois eixos que são estruturais e fundamentais para toda a mitologia do Indiana Jones, que é basicamente o criador e o realizador, a visão de George Lucas e do Steven Spielberg, que de facto fizeram Indiana Jones transformar-se no personagem que ele acabou por vincar na cultura pop, como uma das personagens mais icónicas do cinema dos últimos 40 anos. Achas que valia mesmo a pena voltarem a pegar neste tema? A coisa não estava bem encerrada? Acho que vou ter que, daqui a bocado vou abandonar esta primeira emissão da MyGeek. Mas força, Marco, se calhar vou ter que me chatear também contigo. Se calhar não vais chatear, porque olha, tudo o que disseste relativamente ao Caveira de Cristal é exatamente ponto por ponto aquilo que eu penso. E eu próprio também o vi no passado fim de semana. Eu tenho estado a ver os Indianas todos com os meus miúdos, faltava-me ver esse antes de vermos agora o Marcador do Destino, e revi-o, e a minha opinião não mudou absolutamente nada relativamente ao que eu achei na altura. Agora, respondendo à pergunta do Pedro, eu acho que se o Indiana Jones tivesse terminado como uma trilogia, com a Grande Cruzada, não haveria necessidade de voltar a trazê-lo com um outro realizador ao comando das coisas. Agora, ao haver um quarto filme, e uma das coisas que eventualmente falhou, porque eu acho que as pessoas não gostaram do quarto filme pelas razões erradas. Okay? Porque muita gente teve problemas com o frigorífico, muita gente teve problemas com os seres interdimensionais, muita gente teve problemas com o OVNI no final, e essas são as razões certas para gostar. O próprio Spielberg teve problemas com isso, não é? Ele questionou várias vezes o George Lucas se era mesmo necessário chegarem àquele momento onde temos os tais seres interdimensionais. Pronto, e há uma história contada pelo próprio Spielberg relativamente a isso, porque o Spielberg não queria fazer aquele filme. E o George Lucas massacrou brutalmente. Principalmente quando chegou o argumento e o Spielberg já tinha feito vários filmes com alienígenas, e ele disse ao George, eu não quero voltar a tocar neste tema, não quero voltar a fazer isto, eu não quero fazer um filme com extraterrestre. Exato. E o George Lucas foi para casa pensar e passado uns dias ligou ao Spielberg a dizer, olha, já sei, vamos mudar aqui as coisas, não vão ser extraterrestres, vão ser seres interdimensionais. E o Spielberg basicamente deixou-se vencer pelo cansaço, basicamente, e fez o filme. E eu acho que, lá está, uma das coisas que aconteceu foi, nós temos os Indianas a 81, 84 e 89, numa altura em que nós estávamos predispostos, tal como tu disseste, Pedro, a beber toda aquela informação e aquela fantasia, e depois crescemos, e o Spielberg também cresceu. E a garra, a paixão com que ele fez o Caveira de Cristal, não foi a mesma com que ele fez a trilogia original, digamos assim. Portanto, como depois o quarto acabou por ser tão polémico, digamos assim, e com os seus problemas, fazia sentido um final mais digno à saga. E o facto de terem trazido o James Mangold para realizar este filme faz com que realmente haja um fecho condigno a esta saga. Porque o James Mangold trouxe aquilo que eu acho que o Spielberg nesta altura já não iria conseguir fazer.
é estranho, é muito estranho ver nos créditos o nome do James Mangold no lugar do Steven Spielberg. O George Lucas e o Spielberg aparecem apenas como produtores executivos do filme. Mas sim, mas eu acho que faz sentido, apesar da estranheza que é, mas faz sentido o James Mangold, que fez, por exemplo, o Logan, portanto está habituado a trabalhar com personagens que num período já mais envelhecido da sua vida, mais... Exatamente. Portanto, eu acho que sim, faz todo sentido, Pedro. Até porque uma das questões que o Paiva adora colocar é, mas fazia sentido também com o Harrison Ford? E não foi dada aqui uma alternativa, não é? Porque no final da Caveira de Cristal há ali um pescar de olho ao Shia LaBeouf, mas o chapéu ainda é retirado à personagem pelo Harrison Ford. Exatamente. E até, entretanto, não é? A própria carreira de Shia LaBeouf teve ali uma transformação. E, portanto, sim, eu acho exatamente. que sim, fazia sentido haver este fecho com o próprio Harrison Ford, que, aliás, diz, eu morrendo, morre também a personagem. Portanto... Morre também a personagem. Completamente. Eu acho que, por exemplo, o Shia LaBeouf foi um dos erros de casting, foi um dos erros, uma das coisas que falhou no Caveira de Cristal, foi o casting. Talvez um bocadinho no geral, foi uma das coisas que falhou. Mais uma vez, eu acho que os problemas com o Caveira de Cristal são mais tem mais a ver com uma parte técnica, narrativa, do que propriamente com a história. Eu acho que a história é fabulosa, eu adoro a história do Caveira de Cristal. Eu acho é que lá está, faltou aquela garra ao Spielberg para conseguir contar essa história de uma forma narrativamente coerente, poderosa, e eu acho que o casting falhou. Ok. E depois há outra questão associada também à Caveira de Cristal. Que foi já um filme que está marcadamente numa era CGI, não é? Tu tens os 3 filmes anteriores que basicamente acompanham o nascimento dos efeitos especiais no cinema pela Industrial Light and Magic, não é? Tipo, Saltadores da Arca Perdida é o primeiro grande passo. E tens o Templo Perdido e a própria Grande Cruzada, que não são filmes muito vincadamente CGI. Não, mas ainda eram miniaturas e... Sente-se muita diferença depois na Caveira de Cristal. Completamente. Não é? E com bonecos. É quase como tu passares de seres uma banda que adora tocar unplugged e que adora tocar de forma acústica e depois de repente vais para um set onde já estás basicamente todo em formato digital, não é? Mas isso também é a visão de alguém que acompanhou os primeiros filmes quando saíam, porque o público também mudou. E o público a que tu queres chegar está habituado ao universo CGI. Nós temos que também... Sim. Tu queres apelar também a esse público, ao público que normalmente vai aos filmes de ação hoje em dia ao cinema, porque o panorama de ida às salas de cinema mudou muito. Não é? Não sei se mudou para melhor, necessariamente, mas sim, compreendo. Não, claramente não mudou para melhor, porque temos muito menos salas de cinema, temos muito menos pessoas a irem ao cinema, nós sabemos, mas efetivamente mudou isso. Tu queres puxar esse público. Sim, mas também há outra habituação. Isso é uma discussão interessante para termos. E há coisas que eu hoje em dia, eu era fã do MacGyver, eu hoje em dia não posso rever um episódio de MacGyver. Correto. Verdade, porque há coisas que até o nosso olhar foi mudando. Olha, Marco, e sobre este filme, vamos lá ver. Tu já foste ver o filme, já foste ver o Marcador do Destino. Nós trocámos algumas mensagens quando tu acabaste de ver o filme e percebi pelas tuas palavras que estavas, eu diria, emocionado com o facto de teres visto mais um filme de Indiana Jones. Correspondeu às tuas expectativas? Ficou acima? Ficou aquém? Marco, não me partas o coração. Achas que é um filme que fica bem no cânone do Indiana Jones? Ficará bem lá na prateleira ao lado dos outros 3, 4? Enfim. 4. O que é que tu achas? 4. Não fica. Fica bem, sem dúvida. E eu tentei não ir com expectativas. Eu, tal como a Luísa diz, eu cada vez mais evito ler críticas antes de ver os filmes. No caso em particular do Indiana Jones, que é um caso muito pessoal, Ainda mais. O que eu fiz foi ler alguns cabeçalhos desde que ele estreou em Cannes e nunca abri os links para ler o que quer que fosse. Infelizmente houve um desses cabeçalhos que me deu uma pista para o que é que eventualmente poderia acontecer e eu fiquei com isso na cabeça e portanto não foi uma surpresa completa.
mas correspondeu completamente às expectativas, mesmo eu sabendo, mesmo eu desconfiando de onde é que ele ia chegar, ainda assim conseguiu surpreender-me pela coragem com que realmente eles pegaram toda a mitologia do Indiana Jones, e essa mitologia vem dos filmes de série B dos anos 40, 50, e como a Luísa estava a dizer há bocado, assim, o público hoje em dia, se calhar, vê de maus olhos como é que se foge de uma explosão nuclear dentro de um frigorífico de chumbo, mas a verdade é que, assim, é tão ridículo. Porque há um elemento nonsense no Indiana Jones. Sempre houve. Exatamente. Sempre houve. Desde tirar o coração de uma pessoa e ela continuar viva, até saltar do avião ou seja, é um elemento típico, característico. Saltar de um avião com um bote de borracha. Exato. Exatamente. É uma coisa... Portanto, esses elementos continuam a existir aqui. Ele é bastante respeitoso do legado que tem por trás. Que traz. Temos que pescar de olhos aos filmes anteriores, Marco. Claramente. Acho que é importante. Claramente, sim. Temos um Harrison Ford bastante envelhecido e uma personagem bastante envelhecida também, mas que continua com garra. E eu acho que se ele vai falhar nas bilheteiras ou não, ou se ele vai ser visto como uma decepção, eu acho que ele não vai ser um fenómeno como o Top Gun foi. Okay. Claramente. Acho que o Top Gun superou todas as expectativas e não é... E neste momento acho que não sei se conseguirá... E que nem é habitual acontecer neste tipo de coisas. E nesta altura do campeonato. Exato. Pronto. Mas eu acho que há público para este filme, mesmo dentro da legião de fãs do Indiana Jones. Mas tem que haver, mas vai acontecer uma coisa que é, quem tiver gostado do Caveira de Cristal tem mais probabilidades de gostar do Marcador do Destino. Ok. Ou seja, tu achas que uma geração que pegou no Indiana Jones mais tarde e que se calhar até olha para os Salteadores da Arca Perdida como um filme, enfim, se calhar lento e muito datado. Não achei. Eu também não achei. Eu até achei que o início do Reino da Caveira de Cristal parece que está ali a atalhar um bocado. Agora vi recentemente. Mas, ou seja, a geração que pegou no Indiana Jones mais tarde, e se calhar muita dela até a partir do Reino da Caveira de Cristal, consegue sintonizar-se com o Marcador do Destino, é isso? Não é tanto pelo ritmo que eu estou a falar, é mesmo pela história. Ok. Olha, e não vais dizer mais nada antes que me spoiles ao nosso público. Está bem? Não vou, eu acho que vale a pena esperar e é preciso ir com uma mente aberta para este filme. Ok, uma mente aberta. Agora estás a começar a assustar. Oh, Marco, deixa-me desafiar a quem nos estiver a ver. Tentem rever os filmes do Indiana Jones, os outros 4. Eles estão disponíveis agora na Disney+. E se quiserem, me imortalizem um momento nas redes sociais e taguem a MyGig, se quiserem. Mas revejam porque vale a pena. Os 4? Os 4, claro. Ok. Sim. Muito bem. Eu tive a oportunidade de rever Os Salteadores da Arca Perdida recentemente. E continuo a achar que é um grande filme. É um grande filme de aventuras. Continuo a ver. É aquele sentimento que o Lucas e o Spielberg pretendiam, que é um filme de aventuras para um sábado à tarde. Nas palavras de Spielberg, era um James Bond sem o hardware. Por exemplo, exato. Isto porque o Lucas e o Spielberg queriam muito ficar com os direitos do James Bond e na altura não conseguiam. Spielberg tornou-se realizador, diz ele, porque queria realizar um filme de James Bond. E o George Aliás, segundo reza a história, a ideia para o Spielberg realizar o Indiana Jones começou numa praia no Havaí, porque ele e o Lucas tinham o hábito de, quando estreavam um filme grande, saírem da confusão da estreia. E quando estreou o Guerra das Estrelas, exatamente. Eles saíram e depois estavam na conversa. O Spielberg disse que gostaria de realizar um James Bond, se tivesse essa possibilidade, e o Lucas disse que eu tenho uma coisa melhor do que isso.
Exatamente. E disse, tenho aqui um arqueólogo aventureiro que eu acho que vai gostar. E que depois também inspirou a escolha de Sean Connery como pai do Indiana Jones, o que eu acho ótimo. Que eu acho que aí foi um casting absolutamente brilhante. Sim. Aí eu acho que foi absolutamente brilhante. Ok, Marco, não vamos spoiler nada sobre este filme. Vamos ter a oportunidade de o fazer depois, lá mais para a frente. Não spoiling. E hoje, pronto, lá estaremos para ver a sessão do Indiana Jones e tirar as nossas conclusões e falaremos delas na próxima quinta-feira. Atenção, o filme estreia então amanhã, dia 28. Amanhã à noite, exato. Já agora, dizer que dos 4 filmes do Indiana Jones, nós, em 2008, com o Reino da Caveira de Cristal, apesar de tudo o que está à volta do filme, ainda conseguiu faturar cerca de 790 milhões de dólares, o que para 2008 era, de facto, um resultado estupendo para um filme, sendo que o Reino da Caveira de Cristal foi, até hoje, o filme que conseguiu granjear mais receitas de todos os 4 filmes do mesmo Indiana atualizando, Jones. Mesmo atualizando, sendo que a Grande Cruzada fez 474 milhões de dólares de receitas. Isto em 1989, o que também, para a data, era de facto uma receita estrondosa. O filme que menos dinheiro fez, mas não foi assim tão menos, foi O Templo Perdido, que faturou em total de receitas de 333 milhões de dólares. Atenção que havia uma limitação em termos de público. Exatamente. O rating de PG-13 limita um pouco as idas em família, por exemplo. E de facto foi visto como um filme um bocadinho mais negro, mais... Tinham acabado de se separar, estavam chateadinhos. O filme, mas é de facto um grande filme de aventuras. Indiana Jones e o Templo Perdido, para mim, tem das melhores sequências de cinema que eu vi num grande ecrã. Portanto... mas atenção, isto era no tempo em que os filmes ficavam semanas e semanas e semanas nas salas de cinema. Isto hoje em dia está tudo diferente, não é? Mas, de facto, eu não diria há polémica, mas existe no mundo dos fãs de Indiana Jones, de facto, um sentimento de grande frustração com este episódio em concreto, do Marcador do Destino. Esperemos que seja tudo um bocado... Serão os fãs ou serão os youtubers? Eu diria que são fãs, pelo menos muitos deles são fãs. Fãs de fazerem... o chapéu e tudo. Exatamente, fazerem podcasts com o chapéu e com os objetos que fazem a história do Indiana Jones. Poderá acontecer ou não hoje ainda nas redes da MyGeek, Pedro Pai vai aparecer com o chapéu? Não, por acaso não. Hoje já não. Poderá ou não? Talvez, sim. O Marco também tem. O Marco também tem o chapéu original. Também tem o Fedor original. Sim, senhor. Mas pronto. Marco, muito obrigado por teres vindo até à MyGeek. Foi um enorme prazer ter-te aqui também a falar connosco nesta primeira emissão. O Marco, que é de facto um grande fã do personagem Indiana Jones, que tem quase como o Indiana Jones como o seu personagem favorito da história do cinema e que já teve a oportunidade de ver de facto o filme. Olha, uma última questão. E a malta que esteve nesse visionamento de imprensa, que acredito que muito tenham sido jornalistas e críticos de cinema, aquilo, o final, o ambiente era um ambiente, sim, isto foi giro, ou tipo, toda a gente teve aquele momento de tensão de... Houve palmas como em Cannes? Não houve palmas. Os nossos jornalistas são um bocadinho mais low profile, ok? Também não houve muitos comentários. Eu comentei, por acaso, com a pessoa que estava ao meu lado, que também gostou imenso do filme. Boa. Portanto, esperemos que ele fature ainda mais, sinceramente. Esperemos que ele faça um bom resultado de bilheteira. Porque, para ser uma despedida em grande da personagem, não é? Eu acho que sim, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale muito a pena. Esperemos que ele realmente tenha muitos bons resultados. E apostas num reboot no futuro? É assim, eles lançaram... Eu não acredito que o Indiana Jones vá voltar, ok? Não acredito que sejam filmes que se consiga fazer um remake facilmente. Eu acho que há de haver... Agora, foi lançado, digamos assim, foi lançado aqui o anzol para fazer um spin-off.
com a personagem feminina deste filme. Phoebe. Phoebe. E a personagem realmente está muito interessante. A personagem é muito interessante, mas eu não sei se tipo, se valeria a pena, sinceramente. Eu acho que há uma grande identificação da personagem com Harrison Ford. Eu também acho. Ok. Se querem a minha opinião vale o que vale, eu, como fã, acharia bem que não se pegasse mais neste tema. Não vejo no futuro um reboot, não gostava de ver um reboot, nem acho que se justifique. O que eu acho é que Hollywood tem que olhar para o futuro criando outros Indiana Jones. Não é que não o tenha tentado fazer ao longo das últimas décadas, não é? Com várias experiências, e tivemos recentemente o Tom Holland com aquela personificação do jogo. Agora não estou a lembrar. O homem atira-se para aqui de cabeça, agora não me lembro do nome. Exato. Com o Mark Wahlberg, eu não estou a lembrar. Sim, com o Mark Wahlberg. Mas... Marco, ajuda-me. Uncharted. O Uncharted, ok, do jogo, certo. Exatamente. Portanto, tem havido várias tentativas. A mais recente foi, de facto, o Uncharted, com o Tom Holland. Acho muito bem. Bom, mas isso já é outra questão. Mas acho que tem que se olhar para a frente e, de facto, criar outros personagens, outros universos. Precisamos de novidades. Eu também acho, eu concordo. Sim. Não é? Eu, quando vejo a Disney a anunciar filmes para 2031... 2031, é isso mesmo. Como o Avatar, fico muito preocupado. Mas pronto. Marco, guardamos estas preocupações. Marco, obrigada. Até à próxima. Muito obrigado. Volta sempre. Parabéns pelo projeto e boa sorte. Tá, muito obrigado. Muito obrigado. É isso. Beijinho. Tchau, Ficou tchau. aqui então a opinião do Marco, que, pelos vistos, gostou do que viu, do Indiana Jones, o Marcador do Destino, e acha que faz jus. Sempre gostei do Marco. Àquilo que é a realidade do personagem e toda a sua história ao longo destes filmes.